Eles estão olhando para isso e pensando, o que é que a gente pode fazer com essa administração? Eles não dizem o que estão fazendo. Ficam mudando de direção o tempo todo, literalmente, a cada 24 horas. Eu acho que a pressão finalmente começou a surtir efeito. E, de novo, isso mostra um pouco da estratégia iraniana. O Irã tem uma estratégia. Eles têm essa estratégia desde o começo, e agora dá para ver que os resultados estão começando a aparecer. Porque o seu convidado anterior, o Matt Ho, fez um comentário no segmento anterior. Ele disse que se sente mais à vontade analisando um país como o Irã e a política externa deles, o que o ministério faz, do que os Estados Unidos. O que ele quis dizer, em linguagem mais simples, é que o Irã está agindo como uma potência normal dentro do sistema internacional e não como um Estado fora da lei ou um agente agressivo no cenário global. Então, o sistema internacional que a gente criou, aquele que os Estados Unidos lideraram depois da Segunda Guerra Mundial, favorece as potências normativas. Todos os sistemas, todos os acordos, todos os mecanismos, sejam financeiros, políticos, comerciais e por aí vai, favorecem as potências normativas. Ou seja, favorecem a China. A China usou o nosso próprio sistema para se transformar numa potência global. E da mesma forma, os Estados Unidos também usaram esse sistema para manter a sua dominância por um período muito longo. E de repente, tudo isso está se desfazendo muito rápido. Eu nunca vi uma deterioração tão acelerada das regras internacionais como a que a gente viu nos últimos 18 meses. E sabe, é irônico, Patrick. A gente começou o programa com o Matt. Não sei se você viu a primeira parte, mas tinha um vídeo do Marco Rubio na ONU detonando o pessoal lá, dizendo como é que eles não condenam o fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã, falando que era ilegal e que estava prejudicando outras pessoas, totalmente alheio ao fato de que isso foi consequência da nossa guerra ilegal. Quer dizer, ele simplesmente ignora, como se nada tivesse acontecido. E aí aparecem declarações como essa aqui. É de uma matéria publicada hoje na Fox News, onde o Hugh Hewitt escreveu algumas coisas. Pula lá para o final, onde ele lista todas essas coisas que a gente teria que fazer, que basicamente exigem uma rendição total do lado iraniano. E ele diz que essas são exigências razoáveis e que os fanáticos no Irã é que são irracionais. E eu fico pensando, isso tá pegando bem aqui, especialmente entre a base do presidente Trump. Mas e lá fora? Como isso está sendo recebido? Não só no Irã, acho que essa parte a gente já sabe, mas entre os nossos aliados no Oriente Médio. Quero dizer, como é que tudo isso somado está se desenrolando? Você pode repetir esses mesmos argumentos em casa. Quero dizer, o Hugh Hewitt é simplesmente... Ele é o exemplo perfeito desse tipo de conservador rino, ou conservador de centro, do establishment, pró-sionista, pró-Israel até o limite, ligado a Salem Media, esse pessoal todo. Mas basicamente, ele está lendo os memorandos de pontos de fala da IPAC. É isso que ele está lendo. E todos eles fazem a mesma coisa. Você vê esses argumentos sendo repetidos o tempo todo. O Rubio, o Waltz, até os porta-vozes deles, como o próprio Hugh Hewitt, todo o pessoal do gabinete, o Pete Hegseth, todos eles, estão sempre repetindo o mesmo roteiro e a mesma mensagem. Policies and everything off of these messaging. This messaging is clearly coming from the Israel lobby because everything seems to be Israeli-centric, especially with those comments by Hugh Hewitt. So what you're seeing there with these sort of conservative warmongers is basically they're surrogates for the lobby. So in that sense, the lobby is there's pressure being put on the Trump administration constantly by the lobby to direcionar ele porque acreditam ser o caminho certo. E eles também têm porta-vozes agressivos na mídia, como o Mark Levin. E, claro, alguns outros desses personagens. Eles estão ali para criar movimentos e ondas nas redes sociais, na grande mídia, para empurrar
e direcionar o rumo da política dos Estados Unidos em relação a isso. Porque já houve várias saídas possíveis, várias oportunidades de encerrar, de basicamente cortar as perdas nessa guerra. E a cada momento em que parece haver uma chance de saída, essas operações de influência entram em ação imediatamente. Então fica bem claro que os Estados Unidos, se estivessem agindo de acordo com seus próprios interesses, já teriam aproveitado uma dessas saídas em algum momento nos últimos 60 dias. Mas não fizeram isso. Em vez disso, o que a gente vê são essas ameaças do Trump. Então, para quem o Trump está falando quando ele faz esse tipo de declaração? Tipo, sim, estamos suspendendo a Operação Liberdade, mas o bloqueio continua e ainda vamos bombardear. De onde vem tudo isso? O Trump está sempre sob pressão. Sempre. Ele precisa agradar o lobby israelense, mas também tem que falar para o público dos Estados Unidos. E ele sabe muito bem disso. Ele acompanha as pesquisas de forma quase religiosa, obsessiva, e deve saber exatamente onde estão os números dele agora, que estão no ponto mais baixo de todos os tempos. Não só para ele, mas para qualquer presidente americano. Então ele está ali, mais ou menos no mesmo nível do Biden em termos de aprovação. E eu acho que isso provavelmente tem um grande impacto sobre o Trump. Mas ele está encurralado. Eles realmente se colocaram na pior situação possível com essa guerra. E é muito, muito difícil sair dela. Como dizem, é fácil escalar o conflito, mas a desescalada fica cada vez mais complicada quanto mais você avança nesse caminho. E eles têm todo tipo de custo político acumulado que precisam administrar para não perder a aparência. As eleições de meio de mandato estão chegando. A economia está com uma cara péssima. E ainda tem todas essas outras crises que são efeitos em cadeia disso, economicamente falando. Uma delas, a mais óbvia, é a crise do combustível de aviação. Isso também vai atingir o topo da economia. Isso vai atingir a base real dele. A base real do Trump, neste momento, não é o povo americano. Não é o cinturão da ferrugem. Não é a classe trabalhadora de Michigan, Wisconsin e Ohio. Não. A base real dele agora é Wall Street, as grandes empresas de petróleo e gás, a indústria do fracking, a oligarquia, as big techs, a inteligência artificial e o lobby de Israel. Essa é basicamente a base do Trump, junto com alguns setores da grande mídia. Então, uma crise no combustível de aviação e os custos disparando, jatos particulares, voos comerciais, passagens de primeira classe, menos voos disponíveis nas grandes companhias. Agora, eles é que estão começando a sentir a pressão. Então esquece a classe trabalhadora e o quanto você paga por um galão de gasolina. Ele já deixou isso de lado, dizendo algo como, parem de reclamar do preço do combustível, vale a pena. Ou seja, ele já teve aquele momento tipo o da Hillary Clinton, quando chamou parte dos eleitores de deploráveis, jogando toda a classe trabalhadora e boa parte da América média debaixo do ônibus, como se dissesse, que comam bolo. Ele já fez isso. Mas a pressão de verdade agora vem sobre a base que ainda resta para ele. E essa base é o grande dinheiro. São todos aqueles setores da economia, dos negócios e da indústria que eu acabei de mencionar. Eu quero seguir por esse caminho e dar uma olhada nisso. Tem se falado muito sobre o que os iranianos vão fazer. E, na verdade, a gente vai ter o professor Morandi logo depois de você, para ouvir, direto da fonte, lá em Teherã, o que o governo iraniano realmente está pensando e qual é a posição deles em relação a tudo isso. Mas eu quero olhar para algo que não recebe tanta atenção, pelo menos não na mídia tradicional. Acho que por motivos óbvios, eles não se sentem à vontade para falar sobre a conexão israelense nessa história. Você acabou de mencionar parte disso. Uma das coisas citadas como a ameaça iminente que justificava entrar nessa guerra era que eles estariam a 2 semanas de conseguir uma bomba nuclear. Mas todo mundo sabe agora, sinceramente,
porque havia 0% de chance de eles conseguirem uma bomba em 2 semanas, porque tudo estava soterrado embaixo de muito entulho, em 3 montanhas diferentes. Então a gente sabia disso. Isso é o que o próprio Trump disse, o que o secretário Hegseth também afirmou. Então a gente sabe, é um fato estabelecido. Portanto, tudo aquilo era falso. E mesmo assim, veja só, Gary, coloca aí o vídeo chamado Trump, eles venceram, ou o primeiro que aparecer aí. Aqui está o que ele disse ontem, repetindo exatamente esse ponto. E você parece mais otimista agora, que pode estar mais perto de um acordo. O que há de diferente neste momento, em relação a outras vezes em que um acordo também parecia estar próximo? Bom, por que você diz que eles se recusam a se render? Você não sabe disso. Você não sabe o que está acontecendo. E há alguns dias, o que no mundo da guerra já é muito tempo, alguns dias. Não, eles querem muito fazer um acordo e vamos ver se chegamos lá. Se chegarmos, eles não podem ter armas nucleares. É muito simples. Mas o que é não se render? Eles tinham uma marinha com 159 navios e agora cada navio foi destruído e está no fundo do mar. Eles tinham uma força aérea, muitos aviões e agora não tem mais nenhum. Não tem defesa antiaérea, não tem mais radar. A maioria dos mísseis foi destruída. Eles ainda têm alguns, talvez 18, 19%, mas é pouco comparado ao que tinham antes. E todos os líderes deles estão mortos. Então eu acho que a gente venceu. Então você ouviu ele dizer, no meio da fala, que eles não podem ter armas nucleares. E depois, ele voltou a repetir isso mais uma vez. É muito simples. O Irã não pode ter uma arma nuclear, porque por mais duros que sejam, a gente quer mantê-los vivos. Queremos manter todos vocês vivos. O Irã não pode ter uma arma nuclear, e não vai ter. E eles concordaram com isso, entre outras coisas. Então a gente supostamente continua cuidando disso. A Operação Martelo da Meia-Noite, no ano passado, fez tudo isso aqui. E mesmo assim, esse assunto parece continuar voltando. Eu vou te mostrar algumas coisas que, na minha opinião, podem ser o motivo disso. Isso aqui saiu na imprensa israelense há alguns dias, no jornal Jerusalem Post. Eles estão dizendo que enquanto todo mundo interpreta mal o relatório de inteligência dos Estados Unidos sobre a ameaça nuclear do Irã, os próprios Estados Unidos podem até questionar se as guerras de 25 e 26 valeram o sacrifício. Mas do ponto de vista israelense, elas com certeza valeram. E tem 2 questões aí. Essa aqui, do Jerusalem Post, é a primeira que eu quero abordar. As operações recentes entre os Estados Unidos e Israel teriam feito o Irã recuar em relação ao seu arsenal de armas, pelo menos supostamente. Antes, falava-se em cerca de 2.500 mísseis balísticos, com uma trajetória contínua para alcançar entre 3.700 e 4.300 mísseis em 6 meses, e algo entre 4.000 e 900 e 6.100 em um ano. Agora, esse número teria caído para algumas centenas, no máximo 1.000 mísseis, e com um atraso de vários anos. E aí no jornal The Times of Israel, voltaram a falar da questão nuclear. Disseram o seguinte: estimativas da inteligência americana indicam que o tempo que o Irã precisaria para construir uma arma nuclear não mudou desde o verão passado, quando um analista avaliou que o ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel teria adiado esse cronograma em até 1 ano, segundo as fontes. Então eles estão dizendo o seguinte: olha, os mísseis foram reduzidos, mas não eliminados. Mas toda essa questão nuclear, eles dizem, olha, tudo que a gente fez até agora não mudou nada. E eles ainda estão, não sei de onde tiram isso, mas supostamente há 1 ano de ter uma bomba nuclear. Então querem continuar avançando mais. Você não ouviu ontem o Trump dizendo de novo que tudo isso é sobre a questão nuclear, sendo que, segundo ele, isso já estava resolvido? Então o que isso te diz sobre o que os israelenses querem com tudo isso? Porque no fim das contas, a minha pergunta é: será que os israelenses vão ficar satisfeitos com o acordo que o Trump está tentando fazer o Irã aceitar para encerrar a guerra?
Não, claramente Israel não está interessada em nenhum tipo de acordo, muito menos em qualquer interesse do Estado iraniano. Israel tem um objetivo declarado. A declaração do ministro da Defesa, Israel Katz, feita há mais ou menos uma semana, disse tudo. A aniquilação está na mesa. E os Estados Unidos já disseram a mesma coisa em outros momentos. Então, sabe, o Trump meio que suavizou um pouco a postura dele, só porque perdeu toda a posição e a influência que tinha sobre o Irã nesse assunto. E ele está perdendo feio. Mas o ponto principal sobre a questão nuclear é que esse é o gancho. The main thing about the nuclear point is that's the hook. That's the hook that the Israelis. Esse é o argumento em que os israelenses, os falcões da guerra em Washington, os neoconservadores, chame como quiser, decidiram pendurar toda essa guerra desastrosa. E é meio retroativo, porque veja, eles mandaram mensagens confusas quando começaram essa guerra. E como você bem destacou, Daniel, isso nem faz sentido, levando em conta a Operação Martelo da Meia-Noite e tudo o que aconteceu no ano passado. Então, mas é a espada de Damocles que eles podem manter sobre os iranianos indefinidamente, enquanto o Irã insistir em enriquecer qualquer quantidade de urânio. E claro, não para por aí. A questão é que o Irã não deveria ter permissão para ter um programa nuclear civil. Então, o Irã precisa ser permanentemente impedido de fazer algo que outros países podem fazer. E é justamente esse o ponto dos iranianos. Eles dizem que existe um limite básico de soberania que querem defender, porque são um país de verdade, um país legítimo. E por isso acham que merecem poder fazer isso. A estratégia agora está bem clara. Deveria estar mais clara do que nunca para todo mundo. O que os Estados Unidos querem, e o que Israel prefere, é que o Irã não tenha produção de energia nenhuma. Eles já mostraram que estão dispostos a bombardear o petróleo iraniano. Estão ameaçando destruir a ilha de Karg. É disso que se trata. A posição do Irã é totalmente justificável. Só pelo fato de ele estar sob ameaças de aniquilação e de ataques à sua energia, à sua infraestrutura, à rede elétrica e tudo mais, repetidamente, por parte do exército mais poderoso do mundo, que na verdade já começou a fazer essas operações, certo? Então, se eles não podem ter geração de energia nuclear civil, e tudo que vem junto com isso, como as várias indústrias que se desenvolvem a partir daí, por exemplo, os isótopos médicos, que sempre foram uma grande fonte de receita internacional para o Irã, entre outras coisas, se eles não podem ter nada disso, então os Estados Unidos e Israel, indefinidamente, se reservam o direito de atacar a produção e o armazenamento de petróleo e gás natural do país. Eles atingiram os depósitos em Teherã há 2 meses. Então, se eles estão se reservando, para sempre, o direito de fazer isso a qualquer momento, o Irã acaba ficando como a Síria, obrigado a importar toda a energia de que precisa e literalmente dependente da boa vontade dos vizinhos e aliados. Ou seja, vira algo como Cuba ou Síria. E esse é o cenário ideal para os Estados Unidos e para Israel. É para esse ponto que eles gostariam de levar o Irã. Um país sem capacidade, sem uma economia que funcione, sem uma defesa que realmente opere. Por isso, o programa nuclear civil é o que os países avançados fazem para se proteger contra instabilidade, desastres, guerras e emergências no sistema de energia, para poderem funcionar como nação. Hidrelétrica, nuclear, todos os países buscam uma política energética diversificada. Eles simplesmente não querem que o Irã tenha nem isso. Eles não querem que eles tenham uma indústria de petróleo. Se os Estados Unidos não podem ficar com o petróleo, então querem destruir o petróleo. Se não podem ficar com o gás, querem destruir o gás ou tirá-lo do mercado, que foi exatamente o que tentaram fazer com as sanções. Então você não pode aplicar sanções a um programa nuclear civil, porque toda a energia é produzida e distribuída dentro do próprio país. E aí o que fazem? Bombardeiam, destroem, arrasam o país. É isso que está acontecendo ali. É um argumento falso. Qualquer pessoa com meio cérebro sabe que o Irã não está buscando uma arma nuclear.
Mas os israelenses e a Casa Branca acham que há gente suficiente, gente ingênua o bastante assistindo, que acredita nisso. E, aliás, eu incluiria toda a liderança europeia nessa categoria também. Eu não sei se eles são burros, mas estão começando a embarcar nessa ficção. Então quer dizer, eles vão colocar tudo em cima disso. E o Joe Kent, eu diria um denunciante, porque ele é mesmo um denunciante. Ele explicou em detalhes como tudo isso surgiu a partir de fontes israelenses, da inteligência de Israel, que o enriquecimento, qualquer tipo de enriquecimento, virou a principal preocupação. Eles construíram toda a justificativa do esforço de guerra em cima disso. E ele é uma testemunha tão confiável quanto qualquer outra. E eles continuam sustentando essa versão, porque não houve nenhuma reação séria dentro dos Estados Unidos. E mesmo que a avaliação da comunidade de inteligência seja diferente das alegações feitas pela Casa Branca, a Casa Branca está recebendo a avaliação dela, de Israel, do exército de Netanyahu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Isso foi publicado hoje pelo Wall Street Journal. Aparentemente é isso que estamos tentando alcançar agora. Os Estados Unidos dizem que precisam de uma declaração do Irã garantindo que não vai buscar uma arma nuclear. Eles já deram essa garantia antes, sempre deram, mas enfim. Depois disso, querem o desmantelamento das instalações de Fordow, Natanz e Isfahan, a proibição de trabalhos nucleares subterrâneos, inspeções sob demanda e uma moratória de 20 anos. O Irã teria que reabrir o Estreito de Hormuz. Aí os Estados Unidos relaxariam os bloqueios. O alívio das sanções americanas ficaria então condicionado ao desempenho do Irã, não apenas à assinatura do acordo. E o Sr. Trump disse que se eles não concordarem, os bombardeios começariam. Desses termos aí, quais você acha que estão no interesse dos Estados Unidos e quais você acha que são principalmente do interesse de Israel? Bom, eu acho que depende. Se é do interesse do povo americano, do governo Trump, ou, sabe, de Washington oficial. Não sei. Interprete como quiser. Mas é uma pergunta que eu sempre me faço. Vamos chamar de Washington oficial, então. Qual é o interesse de Washington oficial? Acho que esse é um bom jeito de olhar para isso. E sabe, Washington oficial não vai ser o Trump para sempre. Essa é a questão. Vão existir outros governos. Digo, só nesta semana, a gente já está vendo alguns sinais vindos dos democratas. Não é um grande número, mas basicamente começando a colocar na mesa o tema do arsenal nuclear não declarado de Israel. Para mim, isso é algo novo. É como se estivessem começando a romper uma barreira, ainda que de leve, com algumas dezenas de democratas. Mas só o fato de esse assunto vir à tona já muda toda a conversa, porque não se trata mais do que o Irã poderia fazer, e sim, do que Israel já fez, e do tipo de chantagem nuclear em que está envolvido. Então, tudo o que eles acusam o Irã de fazer é até engraçado, é tão previsível. Mas tudo o que os Estados Unidos e Israel acusam o Irã de fazer, na verdade, são os próprios Estados Unidos e Israel que estão fazendo. E o Irã não está fazendo nada disso. O Irã não está envolvido em chantagem nuclear. O que o Irã está fazendo está totalmente dentro dos limites do direito internacional, do Tratado de Não Proliferação Nuclear, ao qual ele ainda obedece, mesmo sem precisar, considerando que os Estados Unidos e Israel já usaram suas forças militares para atacar reatores nucleares civis. E isso é uma violação enorme, gravíssima, em todos os níveis possíveis, pelo risco que esse tipo de ação representa. É um crime de guerra irresponsável. Os Estados Unidos e Israel estão claramente envolvidos o tempo todo em chantagem nuclear ou em ataques a instalações nucleares. E o Trump já declarou publicamente que os nossos belos bombardeiros B-2 estão atingindo isso, atingindo aquilo, atingindo instalações nucleares e por aí vai. Quer dizer, em algum momento, eu acho que o mundo vai ter que desligar, e já está começando a se desligar, de boa parte dessa retórica, porque os Estados Unidos realmente não têm mais poder de pressão. Tudo isso que você mencionou, que se eles não cumprirem tal e tal condição, os bombardeios vão recomeçar,
Então por que os bombardeios ainda não recomeçaram? So why hasn't the bombing resumed already? So the longer there's this gap between Então, quanto mais tempo passa entre a última rodada de hostilidades e quanto mais isso se prolonga, enquanto as pesquisas do Trump continuam despencando, as eleições de meio de mandato se aproximam, a economia piora a cada dia e a volatilidade nos rendimentos dos títulos parece um armagedom financeiro já visível no horizonte. Apesar de a Bolsa de Valores estar batendo recordes o tempo todo, a Bolsa não é um indicador da estabilidade de longo prazo dos Estados Unidos, nem da economia global. Essas coisas, essas tendências, não vão simplesmente desaparecer. O preço do petróleo não vai de repente se normalizar e se estabilizar. Tudo isso já está precificado. Tudo já está definido para o resto deste ano. Sem falar na falta de fertilizante, de hélio, na crise da indústria de chips, nas cadeias de suprimento que estão sendo estranguladas. Tudo isso vai continuar até o fim do ano. E vai atravessar as eleições de meio de mandato, de qualquer jeito. Não tem como escapar da força gravitacional da crise econômica que vem aí. E a responsabilidade por isso é inteiramente deles. Dá para tentar culpar os iranianos, mas no fim todo mundo volta para o ponto óbvio, que ninguém quer admitir em nenhuma dessas audiências, nem o Hegseth, nem ninguém, que foi os Estados Unidos que começaram a guerra.